Portal Wheeling. Então, Hudson Xavier vai bater um papo com Renata Falzoni e ensinar os primeiros passos ou pedaladas do wheeling. Olha eles aí. Manobra que consiste em andar de bike, de bicicleta em apenas uma das rodas pela maior distância possível. Mais conhecido como dar o grau. Caramba, gente, eu sempre quis aprender isso, mas que medo. Ó, o canal dele no YouTube possui mais de 2,5 milhões de seguidores. É isso mesmo, gente? Fala, um prazer estar aqui, pessoal do Bike Art Gira, Aro 60. Prazer, Dani Nega, tamo junto. Esse aqui é o meu pai, Edmilson Xavier, que também faz parte do canal comigo. Sejam bem-vindos. Valeu pela oportunidade. Prazer estar com vocês e com a Renata mais uma vez. E aí, Renata Falzoni, tamo junto. Uhul! Que delícia ver você, Hudson, que delícia ver você também, Edmilson. Dani Nega, super prazer, tô aqui super feliz. Você falou que quem te dera você andar numa roda só. Quem me dera andar numa roda só. Eu ando muito de bike, mas até hoje não consigo mandar o grau sem levar uns tombos rapidinho. E olha, a gente cai de bunda, viu? A outra aqui, a outra que vai fazer companhia. Quer dizer, andar numa roda só, não precisa saber andar de bicicleta para andar numa roda só. É muito difícil. É muito difícil. Eu imagino. Bom, eu vou deixar... Bom, é assunto aí para vocês, para quem entende. Vou deixar vocês darem no grau agora. Tem uma galera aí esperando por vocês. E é isso aí. Tô aqui prestigiando. Tá bom? Até daqui a pouco. Vamos lá. Valeu. Queridos Edmilson Obrigado, e Hudson, que delícia estar conversando com vocês aqui. Antes de tudo, eu queria super agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui no Festival Bike Art. Eu estou vendo aqui, já faz 7 horas e 5 minutos que essa turma está online no ar. Hudson, conta um pouco de você, quem é você. Claro que eu sei muito bem quem é você, mas a galera que está nos assistindo talvez não tenha a menor ideia dessa comunidade de gente que anda numa roda só, da frente, atrás, e que está aí gravitacionando perto das suas redes sociais, principalmente no seu canal de YouTube, que a gente vai falar sobre ele, é um espetáculo. Hudson, queridos, bem-vindo aqui no Festival Bike Art, e você também, Edmilson. Conta aí a sua trajetória para que a gente fique embasbacado. Obrigado. Primeira satisfação é nossa falar com a Renata Falzoni, e só a internet mesmo para nos unir, né? Porque tá difícil se ver pessoalmente. Meu nome é Hudson Xavier, como disse aí várias vezes, e eu ando de bicicleta, pratico uma modalidade chamada Wheeling Bike desde 2006, quando ainda não era tão popular quanto é hoje. A ideia do canal Portal Wheeling surgiu justamente para popularizar a modalidade, fazer com que mais pessoas conhecessem o esporte, e a gente criou esse canal em 2013. Desde então, a gente está na caminhada, eu e meu pai. Eu falo que ele é o complemento para tudo que acontece, porque eu sei as manobras, sei a edição do vídeo, a produção, mas ele tem uma vivência e mais de, sei lá, umas 30 profissões que ele teve, que agrega muito no canal. Como, por exemplo, lotar um ônibus e levar o pessoal de bike para outros estados, sabe? Um exemplo só. Aí a história, é muita coisa para chegar até 2,5 milhões de inscritos. Inclusive, também a ajuda da Renata Falzoni, que nos levou em TV aberta, viu? A gente sempre é grato por isso, viu, Renata? A gente não esquece, não. Hudson, a gente pode ter, assim, você teria crescido com ou sem minha ajuda, Hudson? O que eu acho incrível. Eu gostaria de que você, assim, quando eu te conheci, você tinha um canal, tinha o quê? Uns 5, 6 mil inscritos só. Isso foi em 2014. Você estava lá, mas você não estava focado. E, de repente, foi esse boom. Assim, então você, rapidamente, em 2, 3 anos, você já tinha 1 milhão. Menos de um ano depois, você já dobrou a base, 2 milhões. Agora, você tinha ideia de que a periferia das cidades brasileiras era tão consolidada assim, nessa mania, nessa deliciosa prática de tirar manobras numa roda só na bicicleta? Você imaginaria que um dia você fosse crescer tanto, Hudson? Tanto assim? Não, de forma nenhuma. Meus amigos sempre zoavam. Eles falavam, o canal vai chegar a 1 milhão, hein? Aí eu falava justamente isso. Não, esquece. Pode até chegar a 1 milhão se eu transformar esse canal aqui em outra coisa, mas de bicicleta não tem como não. Eu achava impossível alcançar uma quantidade de inscritos significativa tendo um canal de bicicleta. Eu achava que só seria possível fazendo outras coisas. E o detalhe sobre o que você falou de ter muita gente hoje andando de bike... praticando a modalidade, empinando por aí, principalmente na quebrada, né? Tem muito moleque na quebrada hoje que anda de bike e antigamente não tinha de fato. Em 2006, 2007, quando eu andava, você não via um moleque
em todas as quebradas de bike, empinando. Hoje você vê em todo lugar, qualquer hora que você se deparar aí no trânsito, ou qualquer situação da vida que você olhar para o lado, tem um moleque empinando de bike. Popularizou muito, eu acredito que a internet tem ajudado, e também a condição financeira, acho que hoje também é mais fácil de você ter uma bicicleta do que antigamente, por exemplo, que a primeira foi do ferro velho, montada, depois meu pai conseguiu dar uma para mim, enfim. Eu acho que isso ajudou muito. E meu pai também, que é de uma outra era, pode falar até melhor, né? Se tinha muita bike ou não. Fala aí, Edmilson. Eu posso dizer sim que não, porque eu, por exemplo, eu fui ganhar a minha primeira bicicleta, ganhei usada do meu cunhado, que é marido da minha irmã hoje, na época ele era namorado, né? O cunhado sempre agrada, né? O mais novo. E eu ganhei uma bicicleta que era uma Monarch, aquela Monareta, e era muito difícil ter uma bicicleta dessa, era muito caro, né, para a gente conseguir. Então, eu acredito que tinha bem menos bicicleta do que hoje. E é até legal, é curioso isso, porque a gente faz esse quadro que você já conhece, Renato, algumas pessoas já viram, que é o Realizando Sonhos, né, que a gente doa uma bicicleta para uma criança e tal, você já deve ter visto aí. Mas, fora isso, a gente já fez várias outras ações com bike, né, que não está no canal, a gente já fez algumas doações, e eu fico perguntando, será que é porque eu ganhei a minha primeira bicicleta, que a gente tem essa coisa de doar bicicleta, de fazer com que as pessoas que não têm condição ter acesso a uma bicicleta? Esses dias a gente parou para contar, eu e o Hudson, só uma curiosidade, entre dar uma bicicleta completa, dar um quadro de bicicleta e reformar a bicicleta de alguém, essa semana completaram 52. Aí, rapidinho. Uau. Então, além do canal no YouTube, a internet que populariza a bike, na rua a gente colocou mais 52 aí, hein, diretamente falando. Só nessa semana. Então, voltando na questão que se tinha mais ou menos bike do que hoje, é óbvio que tinha menos, né? Até por questão financeira, eu acho que hoje as coisas estão mais fáceis, né? E o crescimento do canal também se dá ao acesso à internet, né? Antigamente era muito difícil as pessoas terem acesso à internet, como hoje é mais fácil. Embora no Brasil ainda estamos um pouco atrasados, mas tem melhorado muito. Eu acredito que para bater os 3 milhões e depois para 5, proporcionalmente, eu acho que vai ser até mais rápido. Só uma observação para você fazer uma outra pergunta, Renata, que a gente falou sobre essa semana, assim, essa semana nós contamos que na nossa história toda a gente já deu 53 bicicletas, entendeu? Para não achar que foi uma semana só, porque se a gente tivesse essa condição aí já tinha sido mais 300. Olha que interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta que remonta a muitos tempos que eu trabalhava nos canais ESPN, cobrindo BMX, né? Tanto BMX Race, quanto BMX Dirt Jump, BMX nos parques, nas pistas. E a queixa dos praticantes era que toda vez que ele estava lá treinando, especialmente o pessoal do Flatland, que ficava lá treinando, vinha as autoridades: sai daí, moleque, você tá vagabundo. Como é que é a percepção das forças policiais, dos gestores públicos, das pessoas que deveriam estar cuidando das atividades físicas e esportivas da população em relação a uma modalidade que é, assim, praticada, é confundida como coisa de, entre aspas, vagabundo? Então, foi uma boa pergunta, hein? Ótima, como sempre. Tem que colocar você para ser repórter lá no nosso canal, se a gente tiver essa condição um dia. Eu tenho, inclusive, uma música falando disso, Renata. Para quem não sabe, eu vou lançar um álbum de rap. Você teve a oportunidade de ver uma das músicas que fala do preconceito no trem, né? Que, graças a você, inclusive, que a gente pode colocar a bike no trem hoje também. Enfim. E a primeira música do álbum se chama Mil Grau e fala justamente disso, do preconceito. O refrão fala: o Estado quis me derrubar, o preconceito quis me derrubar, o hater hoje quer me derrubar, mas se não cai com uma roda só, quem são vocês para me desequilibrar? É uma brincadeira com isso. Por quê? Porque sempre foi assim. Na periferia, principalmente, os vizinhos, às vezes, chamavam a polícia porque a gente estava fazendo manobra na frente da casa deles. Ou, no Ibirapuera, muitas vezes, já tentaram nos expulsar da Marquise. Hoje, a gente foi proibido de participar de lá, e não é só com a gente. Até o Flashland, na época, também sofria, o skate, qualquer um. E a gente tinha o Ibirapuera como o maior centro de união da modalidade. Agora que eles nos proibiram de participar, de fazer a modalidade lá na Marquise,
a gente acredita que o esporte tem se diluído de uma forma menor, ele poderia ser muito maior se ainda tivéssemos esse encontro no Ibirapuera. Então, esse é um grande exemplo de proibição e preconceito que atinge diretamente a modalidade. E acrescentando, Renato, eu acho que isso não é só na questão manobra, não é só nas modalidades, como você citou, BMX e o wheeling e outras, né? Eu acho que a bike, no geral, ela sofre preconceito. Eu sinto isso, para você ter uma ideia, um paralelo aqui bem distante. Eu participei de várias reuniões de treinamento lá no próprio YouTube. E lá a gente encontra com outros criadores de conteúdos, né? De grandes canais, de pequenos e médios canais. E eu percebo que todas as vezes que eu estive lá, eles acham legal o número que o Portal Wheeling tem, mas nenhum tem um interesse direto em fazer uma parceria, o que é chamado de collab. Por quê? Porque é bike. Então, assim, se eu fosse um canal que tratasse assunto, por exemplo, de moto, de vlog, que fala de qualquer coisa, seria interessante para eles. Mas quando eu falo que é um canal de bike, eles acham bacana, pô, legal, o número é alto, pô, legal o que seu filho faz, pô, muito legal o que você faz, mas ninguém tem aquele interesse, porque eu, na minha opinião, eu acho que ainda tem um grande preconceito, muito preconceito. E hoje eu posso falar ainda mais, com muita propriedade, porque graças a você, Renata, que eu sempre falo que eu, depois de conversar muito com você, comecei a pedalar, e hoje eu já pedalo no mountain bike aí em torno de 100 quilômetros, 80 quilômetros, inclusive amanhã já tenho um rolê para fazer, e eu percebo esse preconceito no dia a dia na rua mesmo. Tanto nos comércios, nos veículos, ainda tem muito preconceito na bike. Só um detalhe, primeiro sobre o dog aqui, o pessoal do canal já está acostumado, viu? Vocês podem ficar despreocupados, que ele sempre atrapalha aqui o desenvolvimento do canal. Pula no colo e faz isso. E sobre o preconceito, é o seguinte, Renata, a bike, ela não tem um valor de status agregado como outras coisas, como a moto tem, por exemplo. Então, na periferia, eu falei que tem muito moleque hoje que empina de bike, de fato. Só que vários deles, infelizmente, eles estão vendo a bicicleta como um degrau para a moto. Eles estão na bicicleta enquanto eles não podem ter moto, e não porque eles de fato amam a bicicleta, sabe? Tanto que eles caracterizam a bike para ficar o mais próximo possível da moto, colocando garupa, não todos, lógico que alguns só querem ter uma garupa lá para empinar, não pode generalizar nada na vida. Mas tem muito disso, porque a bicicleta não tem status. Nossa, você está falando numa coisa assim que dá para a gente ficar 3 dias falando sobre esse assunto, né? Que é a questão da valor agregado. Aí eu vou fazer uma pergunta, saia justa, e, no entanto, não é cobrança, mas assim, você consegue ou você se sente... Não, vamos reformular. Dentro do seu trabalho de comunicação, você também está colocando algum tipo de comunicação no sentido do pessoal sacar que talvez é interessante o cara não saltar da bicicleta para a moto? Ou seja, valorizar na cabeça do teu fã o quanto ficar na bicicleta é um status? Você está conseguindo canal... entrar nessa área? Ou você está ou a minha pergunta está te cobrando alguma coisa que eu não tenho que te cobrar? Não, você tem que cobrar sim. Por muito tempo eu lutei por isso. Sempre eu soltava algum comentário, eu falava alguma coisa nos vídeos, porque o meu vídeo ele é gravado às vezes com um determinado objetivo, como por exemplo fazer uma determinada manobra, mas ele tem muito bastidor, né? Tem muito do acontecimento ali durante esse treinamento. Então eu sempre falava, principalmente quando passa alguém de moto ou passa um cara de carro que não te dá passagem, e se você fosse uma moto ele daria, mas ele vê que ele tem a oportunidade de passar em cima de você, ele passa, esse tipo de coisa. Então, eu sempre falei, mas eu confesso que por um determinado período eu desisti, porque eu estava colocando a periferia contra mim. Eu falando dessa forma, falando de um modo raso, eles não conseguem entender. E algumas pessoas achavam que eu era contra a moto. Eu não sou, eu não tenho habilitação, não tenho interesse em ter uma moto, mas eu não sou contra. Tenho vários amigos que empinam de moto. Eu já tive 10. Meu pai já teve várias motos, era motoboy, inclusive... eu acho muito fenomenal, as manobras são da hora, eu gosto de ver. Então não é essa a ideia. O que eu estava querendo dizer era que o cara pode ficar na bicicleta e quando ele tiver 18 anos, ele pode ter a moto? Pode, legal, porra, é seu sonho, é isso. Só que você também pode andar na bicicleta. O problema é que a periferia, ela ensina os moleques, assim, você vai ter sua bicicleta. Quando tiver 18, se você ainda tiver bicicleta, mano, você tá perdido, que mundo você tá vivendo?
Você tem que deixar a bicicleta. A bicicleta é um negócio que não tem status, não agrega nada. Inclusive, isso a pessoa de periferia vai se identificar. Quem está assistindo aí, inclusive, um salve para todo mundo que vê pelo canal, vai gostar disso e já viveu. É o seguinte, perguntam pra gente, por que você não vende essa bike aí e compra uma moto, mano? Essa bike aí não é uns R$2.000? Tem muito disso. Isso daí é um tremendo desafio, né? Como você dá valor agregado de status, sendo status você ser legal ambientalmente, dentro da sustentabilidade, você optar porque você tem opção, né? Que é o meu caso. Eu ando de bicicleta porque eu quero, não porque eu preciso. E se eu precisasse, eu ia me sentir melhor ainda, porque seria uma opção porque eu quero mesmo, né? Uma coisa por aí. Então, assim, esse é um grande desafio, Hudson, e é um dos motivos assim que mais me alegra o fato de você crescer tanto dentro do seu canal, o fato de você ter tanta influência de questionamento do que se pensa, de uma massa de pessoas que, por mais que eu quisesse, eu não iria nunca conseguir conversar com elas, entende, Hudson? Quando eu vi o teu primeiro trabalho que eu vi teu de musical, de música, eu tive um baque, um baque que eu não sei te descrever, Hudson. Eu vou dizer por quê. O rap nunca falava comigo. E eu achava assim, puxa vida, rap é legal, mas é rap. Quando eu vi a tua primeira música, eu tomei uma porrada, uma martelada na cabeça, porque a tua poesia, os teus versos, falou diretamente comigo. Você falou diretamente comigo, não só no preconceito da bicicleta, mas na invisibilidade nos negócios, porque o primeiro rap que eu ouvi, eu estou no topo, e está todo mundo falando bom português canando. Né? Então, aquela tua música, ela caiu assim, feito uma... Eu falei, capeta, isso é rap. O rap que fala comigo, a gente se identifica. Eu não estou falando mal dos outros raps, mas eu não me identifico com a poesia do outro rap. A tua, eu me identifico muito. E eu pirei naquilo. Pirei. E aí eu queria que você contasse para nós um pouco a tua evolução para você chegar nesse grande artista de rap que você também é, que talvez ainda esteja para ser desabrochado, porque você deve estar trabalhando muito ainda na miúda para te soltar mesmo esse outro lado do Hudson Xavier, que além de um grande atleta do ciclismo. Me fala um pouco essa evolução e como que você para escrever essas músicas maravilhosas que eu ouvi suas. Quer complementar primeiro, falando alguma coisa? Complementar, fala que você colocou aí muito bem colocada, que está trabalhando muito, que eu diga. Gravar 10 clipes não é fácil, e plena pandemia, pior ainda. A gente tinha contratado uma produção, e aí veio a pandemia e a gente teve que abdicar da captação, né, por conta de deslocamento, era em outro estado e tal. Então, a gente está captando e mandando para o pessoal editar, junto com o Hudson, enfim, bem falado, trabalhando muito. E a questão da poesia e do rap, não falar com você, isso é natural, porque eu nasci nos anos 70 e o rap daquela época, até os 80, 90, fala muito mais comigo do que o rap agora, de 2010 para cá, vamos dizer assim, não sei exatamente, mas vamos dizer os raps modernos, eles não falam tanto comigo, porque eles falam um pouco de ostentação, de poder, né, de luxúria, e o rap antigo falava outra coisa, que era o que eu vivia, da periferia, da favela, sofrimento do sistema e tudo mais. Então, eu concordo com você que o Rap do Hudson está falando muito com você, e eu acredito que vai falar com todo mundo do canal, por isso que ele está tratando o assunto de bike. Agora, Renato, muito obrigado por tudo isso que você falou. Nossa, que satisfação, fiquei muito feliz aqui ouvindo tudo isso que você falou. Obrigado de verdade mesmo. Eu nem sabia que você tinha escutado a minha primeira música, que foi a que você citou. A música hoje está me dando uma liberdade maior de expressão, né? Como eu disse, eu estava me sentindo um pouco contra a periferia, porque eles acreditavam que eu era contra, com esses argumentos da moto e tal. E o rap não, o rap ele tá me deixando falar tudo isso, inclusive o álbum que eu fiz se chama Bike Mike, e eu faço não só críticas à cena da bicicleta, reflexões, quanto também a cena do rap, que é essa que não comunica com você. Eu falo justamente disso.
porque falando sobre... Eu sei que o rap sempre teve isso, desde os anos 90, tem o rap gangsta, tem o rap da ostentação, tem tudo isso. Mas ele não pode ser só isso. O que está acontecendo hoje é que ele é só isso. Quem sou eu para falar? Um ouvinte. Mas eu acredito que o ouvinte também contribua, enquanto eu não sou MC ainda. E o pessoal vai gostar muito do álbum, acredito, porque se você, que é uma das maiores referências da bicicleta, gostou assim e tem uma visão de mundo muito ampla, acredito que o pessoal vai sim gostar. Nossa, obrigado, fico muito feliz por isso. Eu ainda não sou MC, não tenho essa pretensão, por enquanto eu só queria passar mensagens e fazer um som legal, para que o pessoal se identificasse. E, nossa, isso daí foi um reforço de que eu estou no caminho certo. Obrigado. Nossa, mais do que certo. Foi assim... foi muito importante, porque você me mandou uma segunda música, eu assisti o Topo, aí você me mandou o rap do trem, do vão. Quando você fala do vão, cair no vão, e é o vão do trem, e estar em vão, Hudson, eu fiquei pensando, puxa vida, e que coisa maravilhosa, que poder de comunicação, que coisa inserida. Vamos voltar para o Willing? Além desse... Me conta os seus planos. Nesse momento você está com o canal bombando, crescendo. Eu imagino que mesmo aqueles que migraram para a moto, deixaram a bicicleta, devem continuar no teu canal. Quer dizer, como é que está sendo essa evolução de quem é o público? Porque, afinal de contas, você vem crescendo muito em 6 anos. Muito em 6 anos significa que as pessoas que estavam lá nos teus primeiros 500 mil, eles já estão com 5, 6 anos a mais, já estão numa outra fase da vida deles. E naquela época, eu me lembro que uma coisa curiosa, que você tinha uma grande audiência em Sri Lanka, fora do Brasil, em países que nem entendem português, mas países que estavam totalmente identificados com a periferia, com a bicicleta, com a manobra, com essa coisa que vocês transmitem. Como é que está? Quem é o público hoje? Como é que se relacionam os que são bem mais velhos, 5 anos apenas mais velhos? Como que está isso? Como que é esse processo, Hudson? Esses dias eu vi um vídeo que me fez refletir sobre isso. Há uns 4 anos, um garoto comprou uma bicicleta, que na época não era nem da nossa marca, né, que está aqui na parede, na nossa loja. E ele fez um vídeo super feliz, falando que comprou, que realizou o sonho dele. Isso há 4 anos. E o vídeo deu umas 100 mil visualizações, porque comprei uma bicicleta do Portal Willing. Foi um dos primeiros que fez isso. O menino é de Minas Gerais. Inclusive, era um vídeo bem simpático, assim, era legal de assistir. E aí, depois desses 4 anos, minha mãe encontrou um vídeo de um garoto que falava da bicicleta dele, que estava encostada por um tempo, que ele dava uns graus nela, mas que ele estava parado. E era esse garoto, dos 4 anos. E ele falou uma frase que ficou na minha mente, que ele disse assim, pô, essa bicicleta que era meu sonho e tal, e eu sempre andei nela, pô, a bicicleta é muito boa, não quebrou, até hoje eu ando e tal, não tô mandando muito grau, mas ando. E eu era muito fã desses caras aqui, hoje eu nem assisto. Aí eu fiquei, poxa, eu achei que as pessoas cresciam e elas acompanhavam até o fim. Mas ele é um exemplo de que esse status da moto afeta também o espectador. Ele acha, talvez seja o caso, talvez, não dá para julgar, mas talvez seja o caso de achar que seja vergonhoso ele ainda assistir o Portal Willing com 18, 19 anos, por se tratar de um canal de bicicleta. Então, também tem muito disso. Embora, por outro lado, tenha também pessoas muito mais velhas que nos assistem, porque, primeiro, gostam muito da nossa empatia entre eu e meu pai, uma relação de que na periferia não se tem muito também, né? A gente sabe que poucas as pessoas da periferia têm pai, né? Desculpa, tocou aqui, tem pai. Então, tem tudo isso. E também tem o fato de que eu trago outros quadros do canal, né? A gente transformou a bicicleta no nosso canal em um entretenimento, não só manobras. Então, tenho realizando sonhos que, poxa, o pessoal vê com família, com namorada, fala que se emociona e chora. A gente vê vários exemplos. Meu pai tá andando com vários ciclistas agora, o pessoal também amador que tá entrando na bicicleta, que se emociona. Então, atinge vários públicos. E é bem diversificado o canal, mas a faixa etária do meu canal é de 12 a 20 anos, a maior faixa. Olha que incrível. Que incrível. Edmilson, te interrompi. Sobre o Sri Lanka, eles ainda acompanham, inclusive, o que é bem interessante, eles aprenderam as manobras iguais às que os meninos aqui no Brasil fazem, e com qualidade. Eles conseguiram fazer manobras que alguns praticantes daqui, que não treinaram com bastante firmeza, que não seguiram certinho,
não conseguiram até hoje, e eles lá conseguiram. A gente vê vídeos deles mandando as manobras mais difíceis, é muito legal. E eles mostram, deixam claro que eles aprenderam através do canal, porque eles até fizeram camisetas iguais às do Portal Willing, com o mesmo modelo, só com o nome deles. Muito interessante. E hoje não está só no Sri Lanka, tem outros países também, Renata, só que também se proliferou muito pelo mundo, não sei se você viu essa viralização da bicicleta como grau em outros países, principalmente na Colômbia e nos Estados Unidos, e aí a gente já não sabe mais, né? Será que foi por conta do portal? Será que foi por conta da Sri Lanka que viu o portal? Não se tem como saber, mas a gente acredita que tem uma corrente muito grande, e nessa ponta de corrente pode ser que a gente esteja, sabe, um dos elos. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Eu vou te contar uma história que eu não tenho como comprovar, mas que tem muito a ver. Isso daí vai fugir um pouco do assunto, vai ficar falando de mim, não é meu assunto agora. O meu assunto agora é o Willing. Mas olha que interessante, isso então, estão surgindo outros canais valorizando as manobras em uma única roda na bicicleta, bunda fora, estilo próprio Sri Lanka, estilo Colômbia, interessantíssimo isso da Colômbia e dos Estados Unidos. Outros canais estão crescendo por aí? Sim, Nova York se cresceu tem uma febre lá de empinar bicicleta. Como um passeio ciclístico aqui no Brasil, tem lá, de maneira informal, acredito, que não é nada de rua fechada, eles invadem a cidade com uma quantidade absurda de bicicleta e a maioria deles está sobre uma roda só. Não se tem muito a cultura do RL, né, da roda da frente no chão e a de trás no alto ainda. Acredito que isso vai vir com o tempo, mas empinar, o negócio se proliferou de uma maneira incrível, e hoje a gente tem um dos melhores do mundo, na minha opinião, na Colômbia, que se chama La Plaga. Quem quiser pesquisar o nome dele, o vulgo no Instagram é La Plaga. Inclusive, a gente está tentando trazê-lo para cá, a pandemia atrapalhou, mas eu estava até tentando estudar espanhol, pelo menos o básico, para ele vir para cá, porque ele disse, não sei se ele começou pelo canal, mas ele disse que no começo ele via. Então, tem um envolvimento. O negócio está de uma maneira assim absurda. E tem também na Polônia, o Camil, né, pai? Sim. O Camil anda muito, o menino na Polônia, que está até organizando o campeonato mundial, Renata. Assim, dentro da possibilidade dele, ele traz pessoas de outros países. Eu até fui convidado a participar do ano que vem. Então, o negócio cresceu de uma maneira assim que eu nunca imaginei. Tem um caso interessante também. Renata, tem um caso interessante também no Japão. Tem um brasileiro adulto com um filhinho de mais ou menos uns 9 anos, que provavelmente via o canal, Sim. Os dois, e aí eles foram morar no Japão e o menininho criou um canal, aprendendo a empinar de bicicleta. E aí ele faz uns videozinhos lá, mostrando ele aprendendo. Hoje ele sabe muito pouco, mas o canal cresceu assim absurdamente, só por conta do vínculo de empinar a bicicleta. Eu não lembro o nome dele, mas colocar pai e filho no Japão é assim a relação parecida com a nossa. Eles fazem outros vídeos, mas tem muito tentando empinar também. Que incrível isso! Você sabe que outro dia, nesse tempo de quarentena, nós continuamos no Bike é Legal colocando 3 vídeos por semana religiosamente. E para isso eu sentei nos meus equipamentos antigos e resgatei filmes muito antigos. E um dos filmes antiquíssimos que eu resgatei foi um pedal que nós fizemos no Piauí, atravessando o Parque Nacional de Ubajara. E eu encontrei uma molecada empinando a bicicleta e filmei. E foi na matéria, foi no meio, foi no bojo. Até você ficou sabendo disso porque eles cutucaram você. E esse rapaz, que hoje é uma fera, eu não vou saber o nome dele, uma fera na moto, assim, deu um tremendo uma audiência, um vídeo que tinha mais de 15 anos que eu tinha feito, e o cara faz na moto, ficou super emocionado. Foi uma coisa tão interessante isso. Eu que filmei isso em 2005, muito tempo atrás, 15 anos atrás, faz muito tempo, porque essa coisa de empinar a bicicleta a vida inteira aconteceu. E deu uma tremenda de um recall, uma tremenda audiência. Agora, explica para o pessoal, assim, dar grau, eu não dou, mas até eu se treinar muito fácil. Muito. Agora, nose wheeling, que é soltar na mão da frente, cruzar os pés, tirar a mão, cruzar a mão, tirar as 2 mãos, encostar na barriga e fazer tudo aquilo que você sabe fazer, nunca. Nunca. Então, assim, conta muito essa evolução, que quando fala wheeling, tem o grau, que é assim, né? E tem o nose. É a partir daí que começa, a partir daí nunca eu vou chegar. Então, conta, assim, essa dificuldade, o quanto muito mais difícil é você mandar manobras, especialmente manobras sem as mãos, porque você não tem nenhum freio, está só no embalo, só na gravidade. Conta um pouco assim o quanto é difícil você chegar no nose wheeling,
Hudson e Edmilson? Eu ia falar, vou deixar meu pai falar, mas ele está aprendendo a empinar. O quanto é difícil, eu sei. O quanto é difícil, eu sei, muito difícil. A gente tem que te trazer para o YouTubers no Grau, já te falei, Renata, para você tentar empinar lá um dia, nem para levantar a roda, vai ser legal. Viajar com a bicicleta com as duas rodas no chão, vai facilitar. Mas, enfim, o RL que a gente fala, a gente conhece como RL, mas tem sim o nose. O nose é um tipo de RL, que é o RL sentado no selim, com os dois pés no pedal, né? Inclusive, na minha opinião, é uma das manobras mais características do wheeling bike para mim. Mas consiste sim em empinar com a roda traseira no chão e dar RL, né? Enfim. Quando eu andava em 2006, a gente não sabia muito bem o que era possível. Primeiro porque a gente não tinha acesso à internet e nem o Flatland a gente vinha direito. Então a gente não tinha muita noção. Quando eu via alguns meninos fazendo uma determinada manobra, eu ficava tentando fazer em casa. Teve até um exemplo que eu vi um garoto fazendo um RL que é assim, é do lado da bike, sabe? Ele fica totalmente de lado. E eu saí para a rua para fazer essa manobra e eu aprendi ela. Um dia eu fui ver esse vídeo de novo e eu aprendi do modo errado. Coloquei os pés trocados, sabe? Porque não tinha referência. Hoje eu vejo assim, não estou tirando o mérito da galera, eles são muito bons, muito mesmo, fenomenais, como o La Plaga que eu falei. Ele pula na bicicleta, Renata, você tem que ver. Ele pula do apoio traseiro para os pedais com a bicicleta no alto, assim, empinando. É um negócio fora da realidade. Mas hoje eu acho que tem uma facilidade para eles, não só por conta de que o Portal Olímpico Tutorial também tem outros canais que tem os tutoriais por aí, mas também porque quando você vê que algo é possível, você já sabe que você também pode ser capaz de fazer. Na nossa época, quando eu treinava de fato, que hoje eu mais trabalho com a bike do que treino, você tinha que meio que inventar ou ver se era possível. Então, por exemplo, o RL sem as duas mãos demorou muito tempo para a gente conseguir fazer. Eu tentei fazer algumas vezes lá no meu bairro, de uma maneira meio que segurando o selim, que hoje é uma manobra que a gente chama de sit grab. Existe no Flatland, a gente não sabia, então era possível e nós não sabíamos. O que aconteceu? Eu desisti de treiná-la. Hoje muitas pessoas fazem. Então, o pessoal vê no YouTube a gente fazendo todas aquelas manobras, aquelas ali eles já sabem que dá, é só treinar. Agora, é difícil você partir do zero, sem referência nenhuma. Eu acredito que hoje, para quem comece, seja muito mais fácil por conta disso. E fora que essas crianças de hoje já nascem muito mais inteligentes, não sei explicar o que é, não. Eu não sei se é inteligência ou se é total falta de noção do perigo, né? Pode ser também. Você sabe que a minha tela travou aqui, eu queria ver se tinha alguma informação no private chat. Eu estou sem relógio, sem nada, eu perdi a noção do tempo. Se alguém, a gente vai conversando aqui, depois de uma hora alguém entra e tira a gente do ar, tá? Porque eu não perdi a noção do tempo e a minha tela travou no chat dos comentários. Eu queria que você contasse um pouco mais qual das manobras mais difíceis você é capaz de fazer hoje e qual que você está chegando. E explica para nós como ela é, Hudson, para que a gente tenha uma referência visual, já que a gente não tem aqui nesse momento o você nas tuas manobras. E depois eu quero que o teu pai explique para mim aquele vídeo de você criancinha na roda fazendo um enorme wheeling na tua casa. Você está criancinha, aquilo me emocionou. Nossa, eu comecei assim com a bike bem pequena, então chamava bem a atenção. Eu sempre fui pequeno, né? Então isso já fez eu me destacar até quando eu não tinha o canal Portal Wheeling. De fato, você vê assim, você fala, nossa, olha o tamanho desse menino mandando um aro 16. A manobra mais difícil hoje, na minha opinião, a gente chama de Cliff Changer, mas acredito que no BMX seja outro nome, a gente não sabe qual que é o certo, mas acabou que ficou como Cliff Changer no Portal Wheeling, que é o seguinte, você no RL, né, no Rank 5, que é com um pé no apoio dianteiro, o pessoal que assiste aí sabe, é um pé no apoio dianteiro, no Rank 5, sentado, e o outro pé você coloca no guidão e começa a girar, acredito que você já tenha visto, fica um pé no guidão, segurando o selim assim, opa, tô fora da câmera aqui, que tá o movimento contrário, fica aqui segurando o selim, e assim girando, sabe, como se eu estivesse aqui, ó, na cadeira, na bike. É isso. Essa para mim é a mais difícil. O máximo que eu fiz foi 22 voltas. O Júlio, do Paraná, fez... olha só, Renata, acho que você não vai acreditar quando eu falar. Eu fiz 22. Eu nunca fui muito bom mesmo nessa manobra. Teve sempre o pessoal superior a mim, alguns recordistas e tal. Aí, ó, ele girando. O Júlio fez 206 voltas. E que lado que você gira? Você consegue girar para os dois lados? Sempre a gente gira para o lado direito, porque a gente tem o auxílio do freio enquanto vai se armar na manobra, né? Girando para o lado direito, que a gente tem a mão esquerda no guidão. E aí você solta o freio e começa a girar. Ele fez 206 voltas, Renato. Imagina, o menino não tem
preparo físico nenhum, assim, digamos, de profissional, né? Não tem nenhum acompanhamento, e ele fez 206 voltas. Imagine se a gente tivesse um estado que nos desse um espaço para praticar a modalidade e nos apoiasse para que a gente fizesse campeonatos pelo Brasil inteiro, quanto esse garoto não iria treinar e iria se dedicar a fazer mais. Me explica um pouco qual é o piso ideal, qual é o espaço ideal para treinar a modalidade que vocês fazem? Um lugar muito bom, que meu pai já me levou várias vezes, cansou de me levar, foi no Parque do Ibirapuera, onde tem a Marquise, que é aquele local coberto. Ali era um bom espaço. Ele não é gigantesco, mas você consegue fazer várias manobras, principalmente se você fizer devagar. Porque o wheelie, ele consiste em uma distância, não é igual o flatland, que você faz umas manobras em curto espaço, né? Então, por isso, a gente precisa de um espaço significativo. Não tendo ondulações, sendo asfaltado, para a gente tá bom, o que é raro, né? Porque o asfalto no Brasil, você sabe como é que é. E por falar, é bem difícil. Por falar em espaço, estou torcendo para dar certo seu projeto aí, ô Renato, da próxima eleição. Eu estou de olho no lugar, eu já até rascunhei no papel. Anota esse projeto, hein? E sabe onde era a antiga Calói? Você sabe onde era o pré-Calói? Sim. Atrás dela tem um braço do Rio Pinheiros, que hoje tem uma pontezinha que passa com o acesso da ciclovia ali. Chama-se Córrego Guarapiranga. A margem daquele rio dá uma pista de BMX, wheeling, quadro de futebol. É um espaço que não serve para nada lá no momento, está abandonado, só tem as capivaras lá mamão. Ali dá um projeto de uma pista de wheeling ali perfeita. É só asfaltar. Perfeito para fazer. O que acontece, Renato, é que do lado do rio tem muitas pistas em que era só jogar um asfalto assim, meia boca, e ter umas proteções mínimas e a gente já teria um espaço, sabe? É simples demais. Ali, ó, vamos dizer, da Calói, não, você olhando atrás da Calói, tem um mato ali na margem do rio, você vai imaginar, não no sentido da ponte Cidade Jardim, imagina no sentido Socorro. Aquele bracinho do rio ali, aquele pedacinho ali, ele é sem saída. Então, ele passa embaixo da Guarapiranga, da Avenida Guarapiranga, que tem até uma ponte ali, pequenininha, passa ali e vai até lá e para. Imagina, dali até a Calói, o quanto de coisa dá para fazer para o esporte ali, sem muito custo. E não está sendo usado para nada. Você está falando na margem oeste, né, que seria do córrego Guarapiranga, que é um trecho de rio que liga a represa Guarapiranga até o rio Jurubatuba, para depois ele virar Rio Pinheiros. Essa estradinha, ela foi fechada quando a inauguração da ciclovia dos trabalhadores, que eles chamam, que é esse trecho dessa ponte na frente da Bayer, ao lado daquela estação que é Socorro, aquela estação? Ou é Santa Amaro? Exato. Ela sai ali, você sai no Socorro. Sai no Socorro. Aquele trecho, inclusive, ele cruza um outro riachinho que passava no terreno que foi da Calói. Interessantíssima essa tua pegada, essa tua proposta, muito interessante, até porque aquilo tudo está em jurisprudência do governo do Estado sobre manutenção da EMAI, que agora mudou de nome, que é quem controla toda aquela barragem da Guarapiranga e dá acesso direto ao Parque Guarapiranga, ao parque, não o Parque Guarapiranga, mas ao Parque da Represa. Aquilo é lindo, a tua ideia é muito boa mesmo, muito boa mesmo. Queridos, eu estou com um problema aqui, preciso falar com o pessoal, eu não sei se eles podem mandar pelos comentários as informações para eu saber como fazer aqui, porque eu estou com a minha tela travada, eu não consigo voltar para nós aqui, eu não estou vendo vocês, eu só estou vendo comentários, não é nem o private chat. Nós vamos conversando, eu não tenho ideia de até quando a gente pode, como que vai interferir, porque socorro aqui. Quero fazer mais uma pergunta para vocês. Vamos conversando, que eu posso conversar a noite inteira com vocês. Ô, Renata, tem uma pergunta... Renata, desculpa interromper. Tem uma pergunta na tela faz um tempo, só que agora você me falando que não tem acesso, aí eu não falei nada. A pergunta você consegue ver? Fala aí. A pergunta dele você consegue ler aí na tela, do Ian Braga? Não consigo. Eu tô com a tela tampada. Eu consigo ver que tem uma pergunta. Manobra Cliff 10. Responde aí, lê a pergunta e responde para mim, por favor.
Ó, tem mais um comentário. Vai respondendo, inclusive eu vou tentando aqui, ver se eu consigo... pronto, voltou para a tela, pronto. Se você quiser iniciar, já voltei, tô salvo aqui. Quão é difícil chegar à manobra Cliff Ten? Quanto tempo leva para um praticante chegar a esse nível? Eu nunca. Explica o que é o Cliff Ten e fala aí quanto tempo você levou, você que é um talentosérrimo nessa modalidade. Salve Ian Braga, que é de Minas Gerais, inclusive esses dias sofreu um acidente andando em um local que era uma ciclovia, se não me engano, o carro atravessou a ciclovia e pegou ele lá fazendo manobra, sorte que não foi nada grave, ele, se não me engano, estava de capacete, foi hospitalizado, internado, mas deu tudo certo, enfim. Cliff, só para ressaltar o uso do capacete, às vezes você acha que na manobra você não vai cair, de fato, mas ele também não caiu e foi atropelado, então ajudou muito. O Ian falou aí da manobra, Renata, que você falou, você já faz? Essa aí eu também não faço, Renata, estamos juntos nesse time aí. Cliff Ten, explica como que é o Cliff Ten. Então, agora eu vou mostrar para ela. Meu pai vai pesquisando enquanto eu falo. Aquela mesma manobra que você viu o garoto girar, ele estava com uma mão no selim, né, que é o banco, segurando. O Cliff Ten, no caso, você não segura o selim, você fica em uma inclinação que você fica sem as duas mãos. Dá para ver aí, Renato. E gira. Aí, ó, desse jeito, só que ele está segurando o selim, tá vendo? No caso, ele não seguraria o selim, ele fica com as duas mãos para o alto. Então, existe, não sei nem como que a física permite isso, você fica com uma pressão, né, na bicicleta, que o selim fica grudado em você. A princípio... Essa é uma manobra muito usada no Flatland, modalidade que eu considero uma das mais difíceis do ciclismo de todo mundo. O Flatland usa muito essa manobra. Com certeza, mas no Flatland eles ainda colocam um selim aqui, né? Que o selim deles tem um canote bem alto, então eles estão presos na bicicleta. Eles estão entre o pneu e o selim. Nesse caso, eles fizeram de um jeito que eles não estão presos em nada. A princípio, em 2008, 2009, o pessoal da Zona Leste, inclusive um garoto chamado, hoje é homem, James Ricardo, fazia com o selim amarrado com um cinto, sabe? Todo mundo fazia, passava um cinto no selim, se amarrava na bicicleta e se prendia. Aí esses moleques que eu falei que nasce bem mais esperto e corajoso, começou a tentar sem o cinto, e aí o Júlio faz, o Raí faz, e outros caras fazem, enfim. Eu dou aí no mínimo 3 anos pro cara treinar, a aprender as primeiras manobras, para depois tentar começar isso daí. 3 anos treinando direto, porque é uma das mais difíceis, como a Renata falou. Se não for a mais. O Roberto vai dizer, melhor live da história, meu. Quando tá o Hudson Xavier e Edmilson falando, sempre vai ser bom mesmo. Uma coisa interessante, vocês usam nas manobras o freio, mas o freio que vocês usam é um freio fraco. Explica o quanto isso complica nessas manobras um freio fraco. Não é que é fraco, desculpe, é minha interpretação. Ele não é um freio a disco que você apertou, freou. Você tem uma graduação, uma espécie de um ABS que vocês criaram mesmo lá. Ou estou falando asneira? Conta aí para mim. Não, de fato não freia, é a ferradura de alumínio, né? Meu pai pode falar até bem quando alguém chega na loja e vai comprar uma bicicleta e aí pega o freio, o que fala? Fala, esse freio aqui não presta, eu vou tirar e vou por outro. Então eu não vou mandar ir para o William. Tanto que esse freio ele é o nosso logo, no portal William, o logo é uma ferradura de alumínio, não freia mesmo, esse é o objetivo. O meu pai tentou RL algumas pouquíssimas vezes na vida e a dificuldade dele justamente é essa, levantar a bicicleta. É uma das dificuldades, então já emendando na pergunta do Donella William aqui, quanto tempo demora para aprender o Rank 5 se estiver focado? A dificuldade é justamente essa, pelo fato do freio não frear muito, é difícil você levantar. Mas por que ele não freia e a gente usa? Porque quando levanta, ele te permite levar uma distância significativa, mesmo você usando ele o tempo inteiro. Se fosse um V-brake ou um freio a disco, ia dar aquelas travadas bruscas, ia ficar difícil de você se manter na bike, e ela provavelmente não andaria quase nada por distância. E se frear na primeira tentativa, quando a pessoa não tem a prática, isso eu posso falar porque eu tentei. Quando você não tem prática, com certeza você vai frear da mesma forma que você frearia uma bike comum. Então, ela vai virar. E aí, você vai quebrar a cara no chão. Espero que não. Aí, depois, vamos responder a pergunta do Matheus e vou deixar uma na tua cabeça. Que é assim, existiria alguma evolução para os freios terem exatamente essa textura fina, né? Um ABS, o freio não frear, mas você está naquela posição que você quer. Poderia estar existindo uma evolução nesse freio, caso existisse um interesse dos construtores de equipamentos na modalidade de vocês?
Sim, eu fiz você quer falar da pergunta do Matheus já? Pode ser, mas fica com essa pergunta na cabeça e depois você responde. Vamos falar do Matheus. Qual pergunta que dá para fazer com a roda de trás? Porque a minha não dá para fazer manobra com a roda da frente. Então ele pergunta quais são as manobras possíveis de você fazer com a roda traseira da bicicleta. Valeu pela pergunta, Matheus. Provavelmente você não tem um garfo muito bom, né? Então, se você faz um RL, provavelmente a bicicleta não vai aguentar por muito tempo, deve ser esse o caso. Mas empinar, que serve para levantar a roda da frente e tal, tem uma variação muito grande. Desde que você tenha os pezinhos, que o pessoal chama de apoio, pedaleira, no eixo traseiro, você consegue uma diversificação muito grande. Você consegue colocar um pé e levantar, consegue colocar um pé e depois de levantar, passar para o lado e ficar de lado na bike. Consegue fazer várias coisas. Inclusive, tem um tutorial no meu canal ensinando o grau padrão, pedalando, e o grau que você faz com o pé no apoio. E se você quiser ver a diversificação de tudo isso, várias possibilidades, existe uma série no meu canal chamada 5 modos de empinar, que tem vários episódios, e você pode ver vários lá. E agora, respondendo sua pergunta, Renata, eu fiz um desafio de RL de freio a disco. Eu não vou falar da marca aqui, porque era um freio a disco que não freia tanto assim, um hidráulico. E funcionou bem. Não era a mesma coisa de uma ferradura, mas eu consegui fazer as manobras. O que me gera é uma insegurança, porque eu acredito que do nada ele possa frear. Mas dá para fazer. Qual que é a minha preocupação em relação a lançar algo para isso? Se fôssemos falar de um freio a disco hoje, a gente teria que comprar o par. Já começa daí. Seria mais inviável do que já é, porque eu sei que, de fato, uma bicicleta não é barata, uma bicicleta de wheelie não é barata, mas a gente dá o nosso máximo para ser o mais barato possível. É que aí você pode falar melhor para o pessoal, Renata, por que uma bicicleta no Brasil é cara? Depois eu queria que você falasse um pouco disso, para a gente, o pessoal não entende. E aí acho que ficaria um pouco inviável por conta disso. A ferradura, ela torna mais acessível o esporte para as pessoas. Entendi. Agora, o quanto a ferradura é boa, porque no caso, tá aqui a ferradura, se a roda tiver algum tipo de erro na sua centralização, a ferradura consegue acompanhar e, eventualmente, o freio não fica assim, tum, 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 como fica no V-brake. No V-brake, se a roda tá empenada, como todas as rodas minhas acabam empenando por causa do tipo de pilotagem que a gente faz na cidade, sempre dá aquele tranquinho. Quando a ferradura, ela acompanha e amortece um pouco esse bump. É por isso que o freio que vocês usam a ferradura, ou eu estou falando asneira? Eu não sei explicar por que a ferradura não tem uma frenagem tão boa, mas o que acontece nela, que você disse que é o freio ir para frente, no nosso caso, a gente coloca uma cinta plástica de um lado e do outro, sabe? No buraco da pastilha ali. Porque esse movimento dela indo para frente faz com que trave o freio, que o pneu acaba pegando, né, na pastilha, e aí, além de desgastar todo o freio de modo errado, ela freia de uma maneira quase como um V-brake. Então, tem que ter aquilo. Muita gente até recebe a bike, né, pai? E tira. Meu pai tem que responder vários e-mails para falar para o pessoal manter. E essa questão que você falou do desalinhamento da roda, independente de ser no V-brake ou na ferradura, vai acontecer o mesmo problema. Vai pegar de um lado da pastilha, enquanto que do outro não está pegando. Então, para quem está aprendendo, está bem no início, ele não vai perceber. Mas para quem anda com uma qualidade, que leva bastante a manobra, vai ter dificuldade de levar mais, porque ela vai fazer isso que você falou. Vamos supor, o Hudson vai lá e aperta pouco o freio, que ele está acostumado, que aquele pouco ele vai se deslocar bastante. Se ela estiver empenada, quando tocar, vai tocando e vai parando, então ele vai levar menos. A roda tem que estar bem mesmo, Isso daí, para mim, a grande vantagem do freio a disco é isso, né? O freio, tanto que quando eu viajo de avião e quando eu levo, uma das coisas que eu mais protejo a bicicleta no avião é o disco, porque disco empenado dá todo esse problema. Olha aí que interessante a pergunta do Guta 1. Como surgiu o wheeling? Acho que desde que o moleque é moleque, ele empinou a bicicleta, né? Gutão, se você descobrir, você me fala também. O que a gente sabe é que o termo wheeling, né? Porque empinar a bicicleta, eu acho que desde quando inventou a bicicleta, alguém já deve ter começado a empinar. Mas o termo wheeling, ele, para nós, pelo menos, ele vem com base na moto, porque primeiro a gente viu a moto wheeling, inclusive aquela equipe mais famosa, que era Força e Ação, né? Dos anos 80, alto giro e tal. E aí a molecada falou, poxa, se dá para fazer isso na moto, vamos fazer na bike, que é o caso do RL. O empinar, eu acredito que já existe há muito tempo, porque eu quando era criança,
eu já vi amigos meus empinando, eu nunca tentei, nunca consegui. Você mesmo, Renato, falou que fez matérias que já viu o pessoal empinando, então eu sempre tento, isso é outra coisa que eu sofro, tem esse problema que o pessoal não me entende muito. Eu tento colocar o wheeling mais abrangente, como o RL tem que estar para ser o wheeling, sabe? Então, empinar de bike, eu não sei se ainda era o wheeling, mas de fato era uma manobra, tem que dar total mérito a todo mundo que fez, porque é graças a ele que a gente tem hoje a modalidade. Mas eu acho que o wheeling, ele engloba muito mais coisas, sabe? Ele tem que ter a manobra com as duas rodas. Se o cara ele só empina, ele faz parte da modalidade? Faz, mas eu acho que ainda tem um grande problema aí, sabe? Tanto que o pessoal hoje em dia fala que eles são grau de rua na periferia e nós somos o wheeling. Então, eles mesmos já entenderam que tem isso. E acabou que criou-se uma separação, infelizmente, né? Que o pessoal acha que nós não fazemos parte do grau de rua e eles não fazem parte do grau de wheeling. É uma grande discussão aí. Eu não sei dizer muito bem. Eu não sei se... Parabéns pela iniciativa, está aqui o Michele Capaz. Michele, minha namorada. Michele. Olha só, adorando a live, Aro 60. Você sabe que muitos anos atrás, ainda na década de 90, tinha o Cavalo, não sei se você ouviu falar desse rapaz, né? A gente chegou a conversar sobre isso. Ele fazia as provas de moto, provas de wheeling e moto, e tinha a categoria bicicleta. E era daí que veio eu falar o nose, porque era o termo que eles falavam. Infelizmente, esse rapaz ele foi atropelado numa corrida dessas e perdemos a vida dele. Vamos falar um pouco dessa... Tem meninas fazendo? A gente já conversou sobre isso. Conheci umas meninas que estavam ingressando nessa modalidade. Ampliou. A mulherada está indo para o wheeling, como está indo para o BMX, no BMX Park. A gente vê mulheres fazendo. No wheeling, estão chegando meninas? É triste a história do Cavalo que você falou, uma pena, né? Você disse que tem alguns registros dele. Um dia a gente tem que fazer algo no nosso canal, se a gente tiver esses registros, para mostrar para o pessoal. E ainda deve ter muitas pessoas que o conhecem, enfim. Sobre o nose wheelie, você não está errada, viu? Porque antigamente eu acredito que eles só davam o nose wheelie, não tinha uma variação para hang five e outras manobras. Então era sentado mesmo. Você tem razão, era o nose wheelie. E sobre as meninas, infelizmente ainda é bem difícil de ter as meninas no grau, mas em comparação a alguns anos, eu acredito que já tenha crescido a quantidade de pessoas que empinam de bike, né, do feminino. Só que, Renata, a gente foi em Mato Grosso, em Cáceres, e lá tinha uma menina chamada Analice, inclusive o pessoal do canal a conhece, que tem mais de 2 milhões de visualizações desse vídeo com ela, no evento que a gente fez lá, e nós tentamos trazê-la para São Paulo, a gente ia conversar com os pais dela. E o que aconteceu? Quando a gente foi falar com os pais dela, na casa deles, no caso, eles já inviabilizaram todo o projeto, nem nos atenderam, sabe? Então, depois eu descobri que ela sofria preconceito dos próprios pais. Os pais não apoiavam ela na bicicleta por conta de... Você sabe como que é. E aí é tudo isso que inviabiliza as pessoas andarem de bicicleta hoje. A gente tem as meninas que poderiam ter um grande potencial por aí, mas que até os pais não os apoiam. Meu pai pode até falar que conheceu uma esses dias. Mas a gente notou que depois desse vídeo da Analice, começaram a surgir outras. E nós estivemos também na Bahia, em Teixeira de Freitas, apareceu uma menina que sabia empinar, participou. Em Birité, Minas Gerais, tinha mais uma. Lá daquele campeonato. Ibaté tinham duas. Então, todos os eventos que a gente fez dos últimos tempos, depois desse de Cáceres, elas começaram a se manifestar. Não é que surgiram porque não existia, mas elas tinham um pouco de receio de se apresentar no evento onde só tinha meninos. Então, o Portal ele também quebrou esse paradigma, eu acredito, depois da Analice, principalmente. E, inclusive, agora, a gente já está com uma pessoa em contato, que nós vamos trazê-la para o canal, justamente para motivar outras meninas a praticarem e fazer com que os pais também abram um pouco mais a mente e vejam isso como um esporte, deixar as meninas empinarem bicicleta. Também. Vou interromper para falar do projeto spoiler aí. Se tudo der certo, é que a pandemia atrasou nossos projetos, mas a gente está com uma série que a gente quer lançar, Mina no Grau, alguma coisa do tipo, onde a gente vai fazer só com meninas, obviamente, mas eu queria ir mais a fundo, eu vou ver se eu consigo, se as famílias dão essa possibilidade, de mostrar a vivência delas, que a maioria é de periferia e tal, qual bicicleta tem, depois ter o desafio, que é o que o pessoal quer ver, né? O finalmente empinando de bike. Mas eu quero mostrar mais um pouco do valor, inclusive é algo que eu também quero fazer com o pessoal da periferia, os homens, mostrar como que é a vivência deles e depois ir para a bicicleta. E aí a Renata Falzoni tem que participar em um desses, com certeza. Nossa, eu estou super dentro, que projeto maravilhoso.
Nossa, Hudson, eu me lembro o dia que eu conheci você. Foi o Todd, que é um músico, né, que me disse para a gente ir lá. E eu peguei trem, eu fui de trem, era 2014, né? 2014. Sim. 2014, deve ter sido outubro de 2014. Eu pirei. E pirei porque assim, eu estava com uma série de GoPros, estava lá na bolsa, uma molecada pegou, já começou a colocar nas bicicletas. Foi de longe uma das matérias mais lindas que eu fiz e fiquei pirada de ver essa trajetória meteórica. Vamos falar um pouco sobre o que é ser um youtuber e o quanto que você aprendeu dessa comunicação, o quanto que você aprendeu de captação, de edição, o quanto que você ficou focado em cima de saber comunicar, de saber entender e conhecer o seu público. Fala para mim, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que gostariam de estar crescendo no YouTube, gostariam de estar crescendo nas redes sociais, no próprio TikTok ou no Instagram, quais são as dicas que você pode dar para esse universo, independente de serem ciclistas ou não, como é o nosso caso? O que eu fiz na bike, junto com meu pai e todas as pessoas que me ajudaram, acredito que tenha sido transformar a bicicleta em um entretenimento, e não só a bicicleta em si. Então, por exemplo, quando eu empino de bicicleta no meu canal, é sempre o mesmo grau, talvez. Não tem uma variação para a pessoa ver o que eu vou fazer de novo, mas só que tem um convidado novo. Tem você lá tentando empinar de bicicleta. Eu fiz da bicicleta um humor também, sabe? Um programa de TV com uma linguagem da internet, digamos. Então, eu tenho vários quadros no canal que fazem isso. Tem um para emocionar, que dá a bicicleta, e a gente ainda ajuda alguém, lógico. Tem um que tem humor, tem um que eu interajo com as pessoas. Eu adapto coisas de outros canais de YouTube, por aí, para dentro da bicicleta. Lógico que não dá para fazer isso em todo o canal, como é o seu, por exemplo, que é um canal que tem uma seriedade, uma informação envolvida muito maior. Mas o meu público, ele gosta muito disso. E para quem quer abrir um canal hoje e é jovem, eu acredito que tenha que ser assim. Com humor envolvido e o entretenimento dentro de qualquer que seja o nicho que você faça, sabe? Acho que essa é a principal dica. E primeiro, antes de pedir para alguém divulgar o seu canal, faça o seu canal. Tenha um canal para mostrar para as pessoas. Não queira mandar o link com um vídeo que você fez. Se empenhe primeiro para depois você pedir. E como é difícil? Fala de isso, desculpe. Essa fala do Hudson aí, a última fala dele, que a pessoa fala para divulgar o canal antes mesmo de ter o canal. Nós demoramos, Renato, como você falou bem no início do bate-papo aqui, mais de um ano para chegar. A gente passou mais de um ano para ter 20 mil inscritos, né? E depois, muito mais 2 anos para chegar a 100 mil. Né? Então, foram 3 anos para chegar a 100 mil e depois decolou. O que acontece também com esses meninos que criam o canal é que eles criam o canal, não criam uma estrutura, não fazem nada assim para crescer, e aí eles acham, não vai crescer não, desiste. Lógico que eles não têm, alguns não têm equipamento, mas eu também não tive. Eu tenho a sorte de que tem um pai para me apoiar, muitos deles às vezes não tem nenhum familiar ou um amigo, e é bem mais difícil, lógico. Mas o que eu diria é, tente fazer uma gaveta de alguns vídeos para depois começar a postar, se dedique ao máximo. Se você quiser pegar alguma ideia do meu canal, mano, não é porque eu já fiz, você que tem bicicleta, faz mesmo. O Portal ele fez esse vídeo aqui de desafio nos cones, ou fez esse vídeo aqui tal coisa, a gente vai fazer aqui também, dá sua identidade, sabe? E só uma observação que a gente já tá chegando ao final da live, Renata, uma coisa que tem no meu canal também, a linguagem, que eu falo com o pessoal novo, você vê, mas eu não coloco tanta gíria quanto eu realmente poderia falar. E isso também trouxe um pouco de um lado que é o seguinte, as pessoas acreditam que eu já nasci numa família muito boa e que eu sou o boy, né? Que é a quebrada fala, que eu sou o boy. Porque eu falo com gíria, mas é proposital isso. Se eu falasse todas as gírias que eu sei, que eu aprendi onde eu nasci, eu talvez eu não teria comunicado com você, por exemplo, eu não teria comunicado com o filho de alguém, ou até um pessoal que tem uma condição financeira maior, que vem comprar bicicleta e traz o filho de bairros muito nobres por aí para comprar uma bicicleta na nossa loja. Isso é incrível que você acabou de falar, né? Porque o quanto que você vai ser informal, o quanto você vai ser coloquial e o quanto você vai se afastar do português escrito, né? Então, eu trabalhei muitos anos em televisão e eu tomava bronca, porque eu não falava na televisão, a gente vai, eu falava, nós vamos. E o pessoal falou, Renata, não? Eu falei assim, não, desculpe. Quando eu recebi uma queixa
do público reclamando, pô, Renata, você fala nós vamos em vez de a gente vai, aí eu talvez vou pensar em mudar, entendeu? Eu aqui em casa, eu falo nós vamos, nós vamos, a gente vai, nós vamos, quer dizer, aí na hora que eu estou no ar é nós vamos, né? Então, assim, esse salto dessa formalidade que é um grande desafio. Agora, eu tenho que sempre parabenizar muito o grande crescimento. Faço outra pergunta. Em tempos de pandemia, vocês também, eu falo também porque o Bike é Legal também cresceu mais em tempos de pandemia. Vocês também experimentaram um crescimento mais substancial, talvez em virtude, não sei, porque o teu público é muito diferente do meu. Como é que foi pandemia e o Portal William? Que bom, primeiramente, que vocês cresceram. Parabéns pelos 100 mil inscritos que vocês já atingiram há um bom tempo. Fiquei feliz demais quando eu vi. A Bike é Legal. Quem não conhece o Bike é Legal, por favor, vai lá para tentar mais sobre bicicleta. Então, estamos falando de 100 mil, 200 mil, 10 vezes menos aí, cara. Impressionante o trabalho de vocês. Impressionante. A gente chega lá, valeu, mas é impressionante, valeu, cara. Valeu. Eu perdi o fio da meada aqui. O crescimento. Portal William e pandemia. Como que foi o comportamento? Como que foi a sua produção? Valeu. A gente não teve um crescimento muito significativo, na verdade, a gente deu uma bela de uma estagnada por conta de que o nosso canal ele é outdoor, né? Então a gente optou em não fazer vídeos na rua e eu comecei a criar alguns reacts aqui em casa do pessoal mandando grau dentro de casa. Reagi a alguns com meu pai, com a minha mãe. Se não me engano, fiz 7 vídeos, até uma quantidade bem menor do que o canal poderia ter. E aí, essa semana, coincidentemente, a gente começou o projeto de 2 vídeos por semana, saíram mais 2 reacts, mas semana que vem já voltam uns vídeos na rua, que a gente optou em fazer, porque, infelizmente, não tem como, o nosso canal iria acabar se a gente continuasse só no react. E aí, a gente vai fazer os vídeos na medida do possível, lógico, na rua, e aí, agora sim, eu acredito que a gente vai crescer muito, o objetivo é chegar a 3 milhões esse ano ainda, por conta de 2 vídeos por semana, que coisa que eu nunca fiz, eu sempre fiz um só. Não é um só, mas é só você. Não é um só, não. Nós fazemos 3, mas eu tenho uma equipe grande. Você, para fazer um, entre aspas, só, não é só, viu? Não é só. A galera que está nos ouvindo, não é só. Fazer um vídeo bem feito e com a consciência de comunicação que você tem é muito difícil. Teve algum momento, Hudson, que o YouTube falou, quem é esse cara? E começou a se aproximar? Vocês tiveram algum momento de um clique porque o YouTube e o Google lá trata todo mundo como, coloca aí, deixa eu faturar em cima. Mas em algum momento eu imagino que, vocês entraram no radar deles. Como que foi isso? A gente tem um gerente da nossa conta do YouTube, né, que é a Indiana, uma profissional lá da área, que é muito legal com a gente, nos ajuda, mas antes disso a gente foi indicado a programas de parceria dentro do YouTube, onde a gente participou de palestras. Na verdade, meu pai até que foi em muitas delas, eu não fui em todas, ele pode até falar melhor, mas nos eventos que eu fui, foram muito bem organizados e eu me senti valorizado, coisa que eu não me senti ainda dentro do YouTube. Principalmente por ser da bicicleta. A gente acaba que acha que tudo é por conta da bicicleta, às vezes. Até gera uma confusão mental, às vezes, de que se não fosse bicicleta, seria dessa forma. Se não fosse bicicleta, eu teria trago tal convidado, e assim por diante. Mas meu pai foi em vários dos eventos que eles fizeram. O YouTube ele tem um programa, Renata, que ele convida o canal, sempre canal acima de 100 mil inscritos. Ele não quer dizer que se você bateu 100 mil, já vou chamar você, não. É aleatório, eles não sabem como isso é escolhido, mas é como você falou, cai no radar deles. Eles podem chamar um canal de 100 mil, como pode chamar um de 5 milhões no mesmo período, ou seja, aquele de 5 milhões fez 100 mil há muitos anos e não foi chamado, porque são muitos canais. Mas eles convidam para participar de um programa e eles dão toda a assistência, treinamento, te dá uma gerente ou um gerente para te acompanhar durante 90 dias e tem muita coisa lá, palestra, muitos ensinamentos. E, Renata, interrompendo, desculpa, mas estou vendo no chat aqui que a gente já tem que encaminhar para a finalização aí, para a Dani entrar. Opa! Que bom que você está vendo, porque eu estou trabalhando eu estou num lugar super afastado, ainda bem que conseguimos fazer tudo isso sem nenhum percalço. Meus netos estão proibidos de jogar videogame, tá todo mundo fora do ar aqui. Eu tô tô bem, tá muito frio aqui. Dani Nega, que bom que você veio me salvar. Teve uma travada, que graças a Deus deu tudo certo. Eu tô super feliz.
Quero deixar um grande beijo para você, Edmilson, para você, Hudson, outro para você, Nega. Super feliz desse nosso bate-papo. É assim incrível, né? Eu fiquei pensando, vou me preparar. Sabe do que mais? Vai lá com a cara e a coragem, porque você com o Hudson não precisa se preparar, é só conversar. E olha, adorei. Não sei se vocês gostaram, eu amei o nosso bate-papo. Gostei demais, só rapidamente, que a Dani já deve estar aí para falar já, Dani. Obrigado pela Miriam, Juliano. que foram intérpretes. Agora é engraçado eles fazendo intérpretes agradecendo eles mesmos, né? E também parabéns aí. E parabéns por essa iniciativa, Bike Art, bicicleta e arte, tudo a ver, rua, tudo a ver. 1000-0 aí para essa iniciativa do Aro 60. Um grande abraço a vocês. A gente que agradece a presença de vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão fechando com chave de ouro esse festival, né? Começou às 11 da manhã. Assim, só com coisa boa, com coisa interessante, né? O bate-papo de vocês agora, um monte de coisa legal. Então, eu agradeço por vocês somarem com a gente, né? Através da arte de vocês, do trabalho de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, Bike Art só tem a agradecer. Fala rapidinho pra gente como é que a gente encontra vocês aí nas redes sociais. youtube.com/portalwilling, Facebook, mesma coisa, /portalwilling. Willing se escreve WH, 2 letras E, L-I-N-G, e também tem minhas próprias redes sociais, Hudson Xavier, com H, você já encontra tudo lá. E o pai? O pai se desligou das redes sociais. Eu hoje só ajudo no Portal Willing no Instagram, e as minhas redes sociais pessoais eu desativei. Mas se você gostou dele também, ele tá sempre comigo no YouTube, aí você assiste os vídeos lá. Renata? Ai, que delícia! Para mim é facílimo nos encontrar. Eu estou no canal de YouTube chamado Bike é Legal, porque bike é muito legal. Se inscreve lá, né, pessoal? No Bike é Legal. É isso aí, galera. Curtir esse povo, que só tem conteúdo interessante, coisa boa para somar aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Obrigada, gente!